Não é novidade aí para ninguém que a alimentação tem uma grande influência na saúde do corpo e no caso das mulheres, ao chegar a esse período do climatério, que é a fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, essa tensão se torna aí uma aliada ao alívio dos sintomas, Gustavo. Essas transformações têm início com ondas de calor, irritabilidade, eu sei bem disso em casa, tá? Irritabilidade, depois. insônia, cefaleia, mudança da libido e às vezes alterações na memória. Uma dieta rica e equilibrada é fundamental para dar suporte nesse momento. Para trazer mais dicas e ajudar as mulheres, convidamos a nutricionista ortomolecular, doutora Elisa Lobo, para participar do programa junto com a gente. Bom dia, doutora Elisa. Bom dia. Que delícia estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente falar um pouco de saúde para todo mundo que está em casa. Sempre maravilhosa. Você é o exemplo de como uma boa alimentação deixa a gente mais bela, mais bonita, mais saudável. Aquele aspecto de saudável. Obrigada, querida, obrigada. Doutora, é o seguinte, eu queria que você começasse explicando melhor o que acontece no corpo da mulher na menopausa. Quando a gente fala do corpo da mulher, a gente já tem que falar com carinho, né? Porque a mulher, ela vem sofrendo alterações hormonais desde que ela se torna mulher. E aí vem lá a primeira menstruação e dali em diante a gente passa um período de 30 dias sempre oscilando hormonalmente. E aí a gente tem picos e quedas durante todo o mês, durante o longo da vida. Então, se a gente tem uma semana de TPM, já é uma semana com vários sintomas. Aí na outra semana você tá menstruada. Aí o resto do mês, você tá bem. Aí daqui a pouco você volta de novo e fica. Eis que a gente fica, então, nesse estágio final da menstruação. A gente chama de climatério quando começam os sintomas e menopausa, de fato, depois de um ano sem menstruar. E aí, aquela TPM que era só uma semana, ela praticamente se torna constante. Porque a gente tem várias variações devido a esse momento da vida, que é quando a mulher não mais menstrua, não tem mais o óvulo. E você falou dos sintomas, né, doutora Elisa? Quais são esses sintomas aí mais frequentes que marcam a menopausa? Esses sintomas podem ser na menopausa ou podem vir antes, tá, Bárbara? Antes, ali um ano antes, a gente já considera esse período de climatério, mas às vezes até ela já começa a sentir variação hormonal, que vem exatamente por conta da queda, né? A gente tem uma queda de estrogênio e de progesterona muito brusca, então isso tem uma cascata metabólica depois disso, que altera o metabolismo, consequentemente pode vir a ter um ganho de gordura corporal, principalmente na região abdominal e mamária. A gente tem uma perda de massa óssea, que se não for bem acompanhado, né, pode virar uma osteopenia, uma osteoporose, não tem necessidade disso. Só tendo conhecimento que a queda hormonal pode gerar isso, a gente consegue prevenir através das formulações, do uso dos minerais, das vitaminas. Tá? E vai se antecipando, né? Isso, tudo que eu tô falando aqui não é para ninguém ficar assustado em casa. Pelo contrário, é pra gente entender o que acontece com o nosso corpo para então a gente agir dentro disso com os cuidados necessários. A gente tem também essas variações todas de humor, variação de sono, às vezes uma dificuldade de dormir, um sono muito agitado, os fogachos, que são os calores, que é bem complicado também. E que são bem característicos, né? Que é o que a gente mais escuta muito falar. calor, muito calor, muito calor. O que eu vejo muito é irritabilidade. Irritabilidade, eu tô sofrendo. Com quem, Gustavo? Conta pra gente. Não vou falar pra não expor a idade da pessoa, mas eu tô sofrendo muito aqui. Quem tá assistindo sabe quem é. Já deu recado, né? Mas vamos ajudar essa pessoa, tá bom? Porque pelo que a gente tá vendo, não é nada simples, não mas é que obviamente dá pra ser amenizado, né? Exato, Bárbara. Muitas mulheres chegam no consultório pra mim, né? Principalmente online, que hoje é o público que eu mais trabalho, e falam, eu não aguento mais, minha vida tô enlouquecendo, não consigo mais viver. Como? Você tem 40, 50, tá na metade da vida. Você tem o dobro de vida ainda pela frente. Você tem que viver, não é sobreviver, não. Não é empurrar com a barriga, é viver bem. Então, o objetivo de falar sobre isso sempre é entender o que está acontecendo. Porque quando a gente entende a raiz da questão, a gente cuida. Ah, tá. Então, a gente tem uma queda hormonal, por exemplo, tá? Uma queda de estrogênio. Por isso, então, a gente tem uma perda de massa óssea, porque, por N fatores, um deles você não consegue mais converter a vitamina D na forma inativa na forma ativa. Então, se você era uma pessoa que tomava sol todo dia ou que faz suplementação, você não entende por que ela tá baixa. Porque, não, mas eu tô fazendo tudo. Ah, mas é porque agora, meu amor, você é uma nova mulher. Eu sempre falo isso. É uma nova mulher nascendo.
E essa nova mulher tem novas demandas. Aquela vitamina ou aquele hábito que você tinha, que te mantinha saudável até ali, ele talvez não seja mais suficiente agora. Estou dando um exemplo da vitamina D porque ela é muito comum. E hoje em dia as pessoas têm uma consciência bacana sobre ela, que realmente ela é muito importante para o funcionamento do corpo de maneira geral. E aí aquela pessoa às vezes já usava a vitamina D todo dia ou, se possível, tomava o sol todos os dias para manter uma boa dose, né, nesses níveis sanguíneos, mas agora aquela dose não é suficiente porque, por conta da queda hormonal, ela já não consegue converter a vitamina D na forma ativa que é que de fato ela precisa. E aí tem uma queda. E aí, consequentemente, não só a vitamina D, mas ela é um dos fatores, uma perda de massa óssea, uma osteopenia, que poderia ser evitada se você estivesse só cuidando de acordo com as doses certas para o seu novo momento de vida. E obtendo essas informações, né, Gustavo? Outros sintomas muito comuns, são muito importantes falar que a gente não pode deixar passar, é o do ressecamento vaginal, que é muito incômodo para a mulher, né, principalmente no relacionamento, e a queda de libido. Isso é muito importante porque não pode ser um tabu a gente dizer para as mulheres que elas também precisam se preocupar com isso, que elas não têm que aceitar ficar sem libido, sem desejo sexual e que tem muitos mecanismos da gente cuidar disso. Olha, eu achei maravilhoso e até queria frisar uma frase que a doutora disse, né? Que nasce uma nova mulher. Isso. Fantástico. Porque às vezes a gente fica tanto com essa cultura, eu ouço, né, das mulheres que conheço, eu, graças a Deus, sou cercado de grandes mulheres e que estão próximo a essa fase, ou que passaram por essa fase, e de achar que é o fim. Exato. Acabou o ciclo menstrual, é o fim. E aí eu queria saber Como se não fosse mais mulher. Como se não fosse mais mulher, ao contrário, está nascendo uma nova mulher. Essa frase para mim foi sensacional. Exato. Com novas demandas. E a alimentação balanceada, como é que ela pode contribuir nesse sentido? A gente fala de alimentação balanceada, logo já vem na cabeça, ai meu Deus, que coisa chata, vou ter que comer linhaça, Dieta. não sei o que, dieta, parece sacrificante. Como é que isso pode ser simples, bacana e ajudar? Porque eu vejo na minha vida de ex-gordo, né, eu fiz bariátrica, o quanto que a alimentação ajuda em tudo, humor, produtividade. E para essa nova mulher que está nascendo, que precisa de novas demandas e que vai fazer novas coisas, muita gente aí se formando no tempo da vida, muita vida pela frente. Como é que essa alimentação contribui? O que ela precisa? Como você falou, se pode ser simples, não pode, deve, né, Gustavo, ser simples. A gente tem que entender, a gente precisa só simplificar a alimentação. Que a gente faz isso toda hora. A gente acorda, come, a gente está ali, está comendo, está almoçando, está jantando. Então, é uma coisa que está o tempo inteiro na nossa rotina. O tempo inteiro. Está muito mais presente na nossa rotina do que unhas, cílios, cabelo, que você cuida todo dia, mas uma vez no dia. Mas a alimentação ela é muito constante, a hidratação é muito constante. Então, é claro que ela merece um lugar de importância, né? E quando a gente olha para essa necessidade, a gente entende por quê. Por que a alimentação é tão importante? Porque ela é o combustível. Você não vai colocar um carro na rua, por mais que seja uma Ferrari, sem gasolina ele não vai andar, ele vai ficar parado. Olha que desperdício essa máquina que é o nosso corpo, não cumprir com as funções, não ser capaz de cumprir com as funções básicas. Que é andar sem dor, tá, gente? Com dor no joelho, dor na coluna, Não, andar bem, tá bem disposto, descer, abaixar, subir escada, pegar peso, acordar, dormir bem, sentir bem, digerir bem os alimentos. Porque não é bem assim que as pessoas estão funcionando. Não é bem isso que eu tô vendo na realidade clínica. O que eu tô vendo é, as pessoas não conseguem dormir, então elas estão usando remédio para dormir. Elas não conseguem transar. São soluções rápidas. Elas não conseguem transar, então elas vão usar remédio para transar. Elas não conseguem ter ânimo, energia para a vida, elas ficam colocando um monte de coisa para render durante o dia. Um monte ou de suplemento, ou de cafeína, ou de remédio mesmo para ficar bem. Eu não tenho bom humor, um remédio para regular o meu humor. Não tenho concentração, remédio para concentração. E esse é muito um retrato do nosso contexto atual, realmente, né? Essa busca por atalhos. Sem que a gente precise se dedicar, né, a algo que demande um tempo e realmente uma dedicação, né? Um empenho. Isso. Não tem essa disposição, né, normalmente, hoje em dia, quando a gente está diante de soluções tão práticas e tão rápidas, mas que, da mesma forma que são rápidas e práticas, elas também não funcionam por muito tempo, né? Só funciona naquele momento. Naquele momento. O ser humano, ele tende a ser muito imediatista, Total. né? Nós somos imediatistas, tudo bem, é da nossa natureza, só que a gente levar isso para uma consciência de uma forma leve, que não é assim também, nossa, você tem que ir, porque senão você vai ficar mal, você vai ficar doente. É a base do medo, não vai funcionar. No medo, não vai na dor, né? Mas a gente tem que sair também da necessidade de um prazer só imediato. Vou pegar isso aqui, meu pãozinho, tá prático, tá gostosinho. Opa,
Eu quero o prazer de me sentir bem ao longo do dia. Eu não quero ficar distendendo, eu não quero ficar com gás, eu não quero ficar com sono durante o trabalho. Então é um prazer também. Eu quero render bem, eu não quero ganhar gordura, eu não quero ter celulite, eu não quero queda de cabelo, eu quero meu... Então é um prazer também. E é uma leitura muito madura que se faz, né? Do que a gente quer, não só para aquele momento, mas para o dia todo e para a vida. Da nossa consciência. Então vamos levar isso para a prática, para ficar simples? Aí você acorda, nossa, você acordou. Seu corpo, o que ele quer? Nutriente. Tipo, tem que fazer uma viagem, tem que colocar combustível, senão não chego, né? Tem que colocar... Mas aí a gente vai pegar um biscoitinho, que é um cafezinho com açúcar. Você não pôs nenhum nutriente até agora. Eu não tô nem falando de exclusão. A gente acha ali que está se Tô falando de alimentando inclusão. e ainda assim não é suficiente. Mas eu não sei porque que eu tô ganhando essa gordurinha aqui, por causa de quê? Porque eu comi nada. Se for pensar na caloria, isso aí não tem nada quase. Tem, mas era melhor você bater um prato de comida que tem 10 vezes mais caloria, mas tem 10 vezes mais nutrientes. Você tá bem nutrido. Onde é que tá ali o magnésio, o cálcio, o ferro, a vitamina? Cadê isso? Não tem nesse pãozinho com esse biscoitinho, com um cafezinho com açúcar, entende? E aí você vai ficar precisando de vários cafezinhos ao longo do dia, porque você não tem energia. Aí você fica enfiando cafeína, você fica... E às vezes a gente não entende por quê, né? E vai enfiando café com açúcar. Isso, vai inflamando. Porque também eu vou falar uma coisa, eu admiro quem consegue tomar café sem açúcar. Eu falo que é uma evolução espiritual que eu ainda não alcancei, mas eu tô nessa busca. Adoro esse tema, café. É uma evolução, mas o que a doutora falou faz muito sentido, né? Que você não se nutriu, você tá ali precisando, então você vai se abastecendo de coisas imediatas para ter a sensação de que tá bem. Eu, por exemplo, eu tenho uma educação alimentar, por minha mãe ser cozinheira, então eu sempre tive um paladar mais adulto. Eu sempre comi de tudo e tudo. Mas eu tenho uma dificuldade enorme com frutas, por exemplo, né? Qual que é esse papel para a alimentação dessa mulher, dessa nova mulher? Eu vou frisar isso sempre que eu puder. Está nascendo uma nova mulher, não é o final de um ciclo. A doutora disse aqui, é uma nova mulher que é você com novas demandas. Qual que é a importância de frutas, verduras na alimentação dessa nova mulher que está passando pela menopausa? E quais são, assim, as boas, as legais, já que a gente quer uma coisa rápida, né? Começar logo, a gente quer começar a dieta. Meu amor, primeiramente... você falou que tem uma alimentação boa e aí você não gosta muito de fruta. Não existe na natureza nada que é impossível de substituir. A natureza é perfeita e não teria como. Aí eu tenho pavor desse alimento, ou eu tenho alergia. Tem gente que é alérgica a banana, por exemplo. Ai, mas o que eu faço? Eu não posso comer banana. Claro que existem outras opções. A gente tem um mundo lotado de opção aí. A natureza é muito ampla pra gente, né? Então... eu não gosto de fruta, mas eu como verdura, mas eu como legumes, mas eu como castanha, mas eu como semente. Ok, tá? Não tem problema. Só pra gente entender. Não é algo absoluto, que né? não é uma coisa única e necessária. Ai, porque eu não gosto. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que chegam pra mim e falam: ai, eu não consigo comer salada. Como se então não pudesse ir na nutricionista. Mas o que tem salada? Ela é ótima. Ela é ótima. Respondendo a pergunta principal, existe um papel. Ah, mas porque a verdura de folha tem uma quantidade maior de nutrientes e também, principalmente se for uma verde escura, tem mais nutriente ainda, e também de fibra. Ah, mas eu não consigo comer. Tá, mas vamos arranjar esse nutriente em outro lugar, então? Ah, eu não consigo ali o magnésio do espinafre, mas eu consigo dar nas oleaginosas, talvez, eu consigo colocar uma semente, uma linhaça, uma chia que consegue me dar a fibra que eu não tô conseguindo ali. A gente vai equilibrando de outra forma, tá? Ai, mas eu não consigo comer a fruta de jeito nenhum e eu preciso muito de vitamina C. A gente coloca de outras formas, a gente pode bater, a gente pode suplementar, a gente pode, às vezes, numa água com limão, não como a fruta, mas bebo. O que eu consigo fazer? Opções tem muitas, graças a Deus a natureza é maravilhosa e perfeita. E quem está acompanhando a gente é a Rosana, nossa telespectadora de Contagem. Ela mandou o seguinte: doutora Elisa, tenho 49 anos, sinto tudo isso, porque a gente estava falando sobre os sintomas, né? Ela falou, sinto tudo isso, não menstruo já tem 1 ano e também emagreci. É normal? Olha, que bacana. Olha, isso é muito individual, na verdade. Porque algumas pessoas vão ganhar gordura e outras vão emagrecer. Mas isso é sempre individual. Você vai ver várias pessoas aí que falam, nossa, eu como e não engordo. Aí eu como isso aqui. Então, isso na verdade é a sua individualidade, tá? Só tem que tomar cuidado para esse emagrecimento, que não necessariamente é uma coisa que está linkada com o emagrecimento, que existem muitas pessoas que estão obesas e ainda assim estão desnutridas, tá?
Mas esse emagrecimento também não está simbolizando uma desnutrição, uma falta de nutrientes. Porque a gente tem, por exemplo, a perda de massa muscular. E às vezes a pessoa emagrece porque está perdendo massa muscular e não gordura. Mas que tipo de emagrecimento que é esse, Tipo né? de O que está sendo emagrecimento perdido ali? Isso, exato. Porque às vezes ela está emagrecendo até pela essa mudança de rotina, que aquilo está estressando ela, e ela não está com tanto... Aí perde um pouco de apetite. A gente tem uma queda muito grande de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores do bem-estar, do prazer. E como você tem uma queda, você perde o prazer. Sim, é muito comum. Não precisa se manter assim. Não aceite. Nada do que eu tô falando é para você aceitar. Para você entender, Uma quando você fala, constatação. opa, eu estou tendo queda de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, por isso eu posso estar sem prazer para comer, sem prazer para a vida, posso estar mais depressiva, com uma tendência maior à depressão, e eu aceito? Não. Ai, porque não tem jeito, porque eu já estou na menopausa, então é isso mesmo? Não. Por conta disso, o que a gente faz? A gente estimula o seu corpo a produzir serotonina. A gente dá tudo o que ele precisa para essa produção. A gente dá 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, a gente coloca magnésio, a gente põe vitaminas do complexo B, tudo isso para aumentar essa produção do seu corpo de serotonina. Isso é maravilhoso. Então, assim, fica claro, né? Vai ter um problema, vai rolar, que se trate, que se cuide, que não enxergue isso como o final, né, não, Val? Sim, é uma questão que deve ser analisada, né? Eu sou muito ligada às palavras, então eu prefiro ver como questão e não como um problema, né? Exato, É uma muito questão lindo. a ser aí lida de uma outra forma, como você colocou muito bem, né? E os alimentos, por exemplo, integrais, essas versões integrais, elas ajudam Sim, nesse com equilíbrio? certeza. Não necessariamente só na menopausa, mas eu acho que assim, como eu falei dessa nova fase, nova mulher, é um momento para a gente entender que as demandas são maiores e os cuidados precisam ser diferentes. Eu não comia fibra o suficiente. Talvez colocar alimentos integrais seja uma forma. Ah, eu não gosto de semente. Não quero colocar essas coisas na minha vida, não gosto disso. Tá, mas então um arroz integral ao invés do branco. Qual que é a diferença? A gente é um carboidrato ainda, só que a gente mantém aquela casquinha que tem em volta dele, que no integral você polhe aquilo tudo, né? E fica só o carboidrato em si. Simples, que a gente chama. Agora, quando a gente não faz esse polimento, a gente mantém tanto os nutrientes que tem ali, porque a gente não joga eles fora, que são as vitaminas do complexo B, como a fibra. E aí, além das vitaminas que eu falei aqui antes, ó, tava falando da serotonina, não falei? Olha que importante. Essas vitaminas do complexo B. Além disso, tem a fibra. Porque tem uma outra alteração que acontece nessa fase, que é na microbiota intestinal. Nosso intestino, gente, ele tem ali várias famílias. É como se fosse uma cidadezinha ali, ó, de milhares, milhões, na verdade, de pessoas vivendo. Cada um de uma família diferente, certo? Na menopausa é como se, de repente, você mandasse embora metade daquelas famílias. Aí você olha assim, ó, e a cidade... Tô sozinha. Só que essas pessoas, elas cumpriam funções daquela cidade. Elas tinham funções. Se você agora, de repente, fizer lá que nem um Thanos da vida, gente, olha a referência nerd. Maravilhosa, maravilhosa. Mas sabe, assim, metade da população fosse eximada. E aí, naquele momento, aquelas pessoas trabalhavam. E aí não tem mais quem é presente aqui, não tem quem conde da câmera, quem faça... Vai faltar gente para cumprir funções. E esses papéis? Que até então estavam sendo desempenhadas por essas pessoas. Que no caso eu estou falando de microbiotas, né, de micro-organismos. E por falar em papéis, né, isso mostra o quanto essa orientação profissional é tão importante, né? É recomendada a ingestão de algum nutriente específico para evitar casos como a osteoporose, por exemplo? Meu amor, vários. Cada caso vai ser um caso. Não existe uma formulazinha para cada um. Né, assim, aliás, existe uma fórmula para cada um, não, é sempre individualizado. E aí tem uma fórmula única, mágica, né? Não tem, porque cada um tem um corpo, uma demanda, uma idade, um peso, um histórico, ou uso de algum medicamento que pode estar atrapalhando ali aquele metabolismo específico de alguma via desses nutrientes. Mas, de uma maneira geral, eu sempre gosto de enfatizar a importância do cálcio, do magnésio, da vitamina K e da vitamina D, que são cofatores importantíssimos nessa preservação da massa óssea e também na recuperação, tá? Também para questões articulares, vai depender do caso, se a pessoa já tem uma osteopenia ou não, se a gente está só prevenindo, então essas doses também vão variar, mas de qualquer maneira a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque essa perda de massa óssea vai deixar esse paciente mais debilitado, mais cansado, com dores e com dificuldade de fazer coisas muito básicas. Você imagina você não conseguir abaixar para pegar uma coisa no chão? Ah, não.
né? A gente não quer isso. E não se acostumar com essa limitação, né? Não, guarda sempre essa frase que você acabou de falar. Não se acostumem com algo que tá errado. Eu tenho dor de cabeça todo dia. Tem uma coisa errada aí. Nossa, todos os dias o meu intestino tá preso. Tem uma coisa errada aí. Nossa, eu nunca tenho libido. Tem uma coisa errada aí. Meu cabelo tá sempre caindo, ele não cresce, minha unha não cresce. Tem alguma coisa, não se acostumem. Gente, não acostuma. E vamos descobrir o que é, né? Essa Isso, coisa que vamos tá entender. errada. Tudo que o corpo faz é dar sinal. E às vezes é um sinalzinho simples. Às vezes é uma manchinha aqui, resistência à insulina. Às vezes é um aspecto na unha, carência de zinco. Então a gente vai, juntando cabelo. isso com exames bioquímicos, né? Lógico, pra gente poder olhar tudo isso de perto. E a gente cuida. Não, e ficar atento ao que está acontecendo, porque senão parece assim, tá ruim, deixa acontecer, porque todo final. Lembre é assim disso. mesmo. Você sabe uma coisa que eu tenho pavor? Essa frase. É assim mesmo. Não é assim mesmo, não. né? Lembre do que a doutora Elisa disse. É uma nova mulher nascendo. E por falar nisso, olha só, a nossa telespectadora Rita Andrade, lá de Guarani, para quem eu mando um beijo imenso. Aliás, eu vim a este mundo pelas mãos do marido dela, o doutor Márcio. Ai, que Bacana! E aí ela está elogiando muito a doutora Obrigada, Elisa. Rita. E ela disse que já passou pela menopausa e foi quando ela engordou bastante. Ela quer saber se isso é normal e ela quer também saber as suas redes, doutora, para ela te obrigada, acessar. que linda. Porque pois ela sentiu muita firmeza e disse que quer ser uma que nova linda. mulher. Ai, que Como a doutora fofa! disse. Adorei essa Que frase linda. indo pro mundo, que é isso que é a nossa missão como profissional de saúde, né? Fazer esse tipo de transformação. Ô Rita, normal é uma palavra que às vezes me incomoda também, assim, como a Bárbara falou, as palavras elas têm muitos significados. É normal eu estar engordando? É normal eu estar sempre cansada? Não. Tem sido parte da sua normalidade, porém não é algo normal, é um sinal de alguma alteração. Com a menopausa em si, tanto pelas questões hormonais, como com a alteração metabólica, o seu metabolismo também é alterado, e existe também outros fatores que podem estar influenciando o funcionamento da sua tireoide, que também é responsável pelo metabolismo, pode vir a esse ganho de gordura corporal. Porém, a gente pode ajustar o metabolismo, ajustar a questão hormonal e ajustar essa tireoide, né, dar todos os nutrientes que ela precisa para ela estar funcionante, tá funcional, cumprindo o papel dela, então não ter esse ganho de peso, pelo contrário, reverter. E lembra aí as redes sociais, então, É. pra Rita Andrade, doutora Elisa, que ela tá aí querendo, como você falou muito bem, Gustavo, ser uma nova mulher com você. Linda. Rita, no meu Instagram tem muito conteúdo assim gratuito para todo mundo que quiser um pouco de informação de saúde, que eu acho que essa é a nossa missão sempre. Elisa, com S, R, Lobo. Elisa R. Tá Lobo. até aparecendo aí na tela. Isso, ó. por lá você vai achar um montão de coisa, vai me achar, vai ter acesso, pode ser por aí. Ótimo. E quem está querendo também falar com a gente aqui ao vivo é a Adriana, do Rio de Janeiro. É óbvio que aqui a gente não tá para fazer nenhum diagnóstico, né? Como você falou, cada situação tem que ser analisada individualmente, mas pode ser uma oportunidade de abrir o olhar para um determinado assunto, né? E a Adriana, do Rio, ela mandou o seguinte: tenho 47 anos e fiz retirada do útero e ovário de um mioma. Tô sentindo um calor insuportável e também uma dor na perna. Pode ser menopausa? O que faço principalmente para diminuir o calor? Tem alguma orientação que a gente pode dar para Adriana do Rio? Ô, minha linda, só consigo fechar um diagnóstico olhando todos os exames e fatores, né? Mas parece sim. Tem um sinal, até por conta dessa retirada, né? Inclusive, que nos leva até a outros casos. Algumas pessoas retiram isso jovens, com 30 anos, 30 e poucos anos. E aí, consequentemente, já tem essas demandas todas que a gente está falando aqui de uma mulher de 40, 50 anos. Esse calor é sempre uma unanimidade, né? Sempre vai acontecer esse calor ou não? Olha, sempre também é muito forte. Sempre é vai muito ter forte. alguém que não Pode vai ser ter. que não vai Mas é muito comum. Aham. Bem Entendi. comum essa questão dos calores e dessas variações. E aí ela pergunta, o que ela pergunta mesmo? Desculpa. Ela fala sobre essa questão do calor, se tem algum recurso, né, que pode ajudar ela a diminuir o calor, porque ela não está, então, se acomodando com a situação, Isso, que é não se muito bom. acomode. E ela pergunta isso, se podia ser menopausa. Pode ser que seja, e tem sim vários recursos, não só na ortomolecular, que é a questão dos ajustes que a gente faz de todas essas vitaminas e bioativos, como na alimentação de maneira geral. A gente evitar alguns picos de glicose ao longo do dia, porque tem um impacto também na insulina e uma cascata que a gente tem que prevenir.
melhorar a qualidade do sono, estimular essa melhora na qualidade do sono, porque esses calores também acontecem muito na fase noturna. E aí, se a gente coloca ali algum fito, por exemplo, eu vou falar aqui de uma coisa bem simples, tá? Não vou falar nem de manipulação, de chá. Eu tenho uma paciente minha muito maravilhosa, que ela começou comigo já tem um tempinho. Eu acho que deve ter mais de um ano. Ela mora fora do país. E aí, na época, quando ela começou, ela falou, olha, Elisa, a gente tá fazendo consulta online aqui agora, só que eu não vou conseguir começar agora não, porque eu vou fazer tantas viagens e não sei o que. E eu não vou conseguir não. Mas já deixa tudo pronto, quando eu voltar, eu já vou emendar. E uma das coisas que eu dei pra ela de dica foi o chá. Olha, faz o chá de melissa à noite e o licorice durante o dia. E, dentre as outras coisas, que tinha colocado essas duas opções pra ela colocar. E só. E ela foi viajar, mas ela comprou o chá e falou, olha, o chá eu tô fazendo. No hotel eles fervem pra mim, eu tô tomando. E ela falou pra mim, quando voltou de viagem, ela já tinha voltado com esses sintomas muito mais tranquilos. Dormindo melhor com esse calor. Por causa só do acréscimo do chá. Eu não estou dizendo que existe chá milagroso, não é disso que eu tô falando, que eu nunca falaria isso na vida. Mas um detalhe. Você imagina depois, né? Agora ela tá comigo há mais de um ano, tá maravilhosa. Cuido dela, cuido do marido. É um casal super alto astral. Ele tem 70, ela já tem 59. Porque isso é legal, essa parceria também, lindo, né? Pra se os ajudar dois ali. ficaram saudáveis, dois tão transantes, que eu sempre falei pra ela que isso era muito importante, que os dois estavam com esse problema. Ela e ele, agora estão todos maravilhosos, super cuidados. Muda vários aspectos da vida. Olha que coisa linda. Total, aspectos importantíssimos. Importantíssimos. A nossa espectadora Terezinha, daqui de Juiz de Fora, ela disse assim, minha a tireoide parou de funcionar na menopausa. O que eu faço? Ô, linda, a minha também não funciona há muitos anos. Eu tenho hipotireoidismo, que é uma doença autoimune, meu é Hashimoto. Aliás, tenho várias autoimunes, gente. Eu vim nesse mundo assim, que é pra aprender a me cuidar, pra poder estudar, pra ensinar pra vocês que a gente não precisa se conformar. Tá fazendo isso lindamente bem. Não é porque eu tô me dando como exemplo só porque algumas pessoas apavoram e realmente, né, quando a gente descobre uma doença, a gente fica chateado, lógico, ninguém quer. Mas que fala agora já era. Essa frase, assim, é muito comum. Aí agora eu vou engordar mesmo, porque minha tireoide não funciona. Hipotireoidismo leva ao ganho de peso, depressão, queda de cabelo, um monte de coisa ruim. Não, tô aqui pra dizer que não é. Você vai cuidar. E se ela parou, você vai ter que fazer uma reposição do T4, talvez junto com o T3. Aí cada caso é um caso. Só que também não adianta só colocar o hormônio, porque às vezes a gente vai repor igual eu reponho T4, porque se você tem hipotireoidismo, não tem jeito, é pro resto da vida. Aí alguns medicamentos, eles têm que cumprir esse papel, porque foi um defeito do meu corpo. Mas não adianta eu colocar isso e não permitir que ele cumpra o papel dele. Porque se eu estiver inflamando essa tireoide, intoxicando, às vezes uma intoxicação por metais pesados, ela não vai funcionar, ela não vai responder, mesmo que eu coloque o hormônio para dentro. Mas tem algum tipo de alimentação que ajuda também nisso? Para quem tem hipotireoidismo, que é uma consequência que pode vir sim da menopausa, então é um assunto dentro da menopausa sim, porque tem uma alteração na tireoide, em alguns casos, a gente tem que fazer uma dieta muito anti-inflamatória. De vez em quando fazer detox, não é viver em detox não, mas fazer umas desintoxicações hepáticas para não acumular esses metais pesados, porque senão pode intoxicar a tireoide e impedir o funcionamento dela. Então a gente tem que estar sempre desinflamando o corpo. Eu falei aqui do chazinho, para outros motivos, mas colocar o chá, colocar um shot, colocar fatores anti-inflamatórios ao longo do dia, porque às vezes a gente pensa no detox pensando numa coisa super complexa, né? Ai, vou ter que tomar um monte de suco, um monte de sopa. Não, às vezes, fatores que são desintoxicantes ao longo do dia. Deixa ali. Minha mãe faz um shotzinho de água, limão, cúrcuma. Ótimo, maravilhosa. Própolis. Isso, própolis é essencial para isso. Vamos aprender muito com ela, né? Olha que delícia. Mãe é uma coisa, né, que a gente sempre tá... Ela tá fazendo isso, quer me obrigar a fazer. Olha, faz e me conta. Na próxima vez que eu voltar, que você falar, Elisa, depois que eu comecei a fazer aquele shot, minha pele melhorou, tô com mais energia, tô mais... Faz. E, doutora Elisa, você falou também no bloco anterior sobre a questão da secura, né? Que pode vir também com a menopausa, né? Então, a hidratação se faz fundamental. Vamos falar um pouquinho desse processo de hidratação e também de atividade física, que a gente sabe que é fundamental para a vida, né? Em qualquer momento e principalmente num período como a menopausa. Tá, então vamos falar dessas duas questões. Ressecamento vaginal e também da pele, tá? Então a gente não é só vaginal, isso, né? também da pele. E aí a pessoa, você está passando todos os hidratantes mais caros do mundo. E aí quando olha, tá ressecado de novo. Tá ressecado de novo. Mas não tá fazendo o básico.
O que é o básico? É água. Hidratação tem que começar na água. Então, a quantidade de água é ideal, 35 a 40 ml por quilo de peso. Só pegar, vai no 40, multiplica pelo seu peso, 40 vezes o seu peso. Essa é a quantidade ideal para você, tá? Porque é sempre pelo peso, porque tem essa individualidade. Vai variar, algumas constantes aí podem mudar, de acordo com o medicamento que você usa, alguma coisa que você tenha. Mas essa média é uma média muito boa. Então, a primeira coisa é a água. Não dá para falar de vitamina, dos cremes, disso daqui, e não hidratar. A segunda questão é, nós temos uma queda muito grande na produção de colágeno. Cai a matriz de colágeno grandiosamente, até 30% ali, ó, pá, de cara. Então, nessa hora, a mulher sente. Ela sente a pele, ela sente uma flacidez, o cabelo nunca mais foi o mesmo. É sempre essa frase que eu ouço. Meu cabelo nunca mais foi o mesmo. É porque ele está precisando mesmo repor colágeno, repor nutriente. Eu gosto muito de usar na ortomolecular o silício estabilizado em colina, zinco, selênio, o ácido hialurônico para hidratação vaginal é ótimo, tá? Em cápsula também vai estimular muito e a pele também. E o próprio colágeno, não qualquer colágeno, vamos ver cada caso aqui qual vai ser, mas sozinho também não faz milagre. Tem que estar associado com tudo isso, mas ajuda bastante. Doutora, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas tem uma pergunta aqui que eu quero fazer por mim também. O Luiz Monteiro, de Juiz de Fora, está perguntando o seguinte: o homem passa de fato pela tal andropausa? Os sintomas são os mesmos da menopausa? Ô, querido, que bom falar para vocês também, homens. Sim, passa pela andropausa, isso é verdade, com certeza. Não são os mesmos, normalmente, até porque a queda hormonal é outra, é significativa da testosterona. A mulher também tem essa queda, mas a gente já não tinha tanta, né? Então, agora o homem tem bem mais. E aí tem muita coisa linda que a gente pode fazer para cuidar. Porque a testosterona, ela não é um hormônio só sexual. Ela também está ligada com a nossa atividade sexual e é importantíssimo. Não quero homens aí com 60 anos sem vida sexual. O que é isso? Imagina, tem uma vida enorme pela frente, por favor, tá? Não se acostumem com isso também, não. E nem vem com esse remedinho só te fazer mal. Tem um monte de coisa para você produzir mesmo testosterona, ou se for o caso, até repor, tá? Mas os efeitos da testosterona não é só na vida sexual, que a gente tem esse vínculozinho, né? Não sei o que foi que aconteceu que agarrou nisso, não é. Então, tem uma questão da sua vitalidade de maneira geral, da massa muscular, massa óssea. Então, a gente tem que cuidar disso. E, doutora Elisa, a gente está com o tempo super apertado, mas como a gente quer sempre você aqui, vou aproveitar para uma última pergunta, que é sobre a menopausa precoce. O que a gente pode dar de dica aí para quem está sentindo que pode estar passando por essa situação? Menopausa precoce, a gente tem que entender o que está acontecendo, as razões, né? Pode ser até a própria retirada do útero, do ovário, como a gente falou aqui, alguém falou aí numa pergunta. Mas os cuidados são os mesmos. Os cuidados são os mesmos e quero falar de uma coisa aqui para finalizar, que é a atividade física, que você perguntou, eu acabei empolgando aqui com a pergunta e não falei. A atividade física, ela é essencial para qualquer pessoa, em qualquer fase. Eu sempre falo que eu estou construindo hoje o corpo que eu quero daqui a 50 anos que seja, porque eu quero chegar nos meus 82 anos, hoje eu estou com 32, super bem. Né, com energia, conseguindo descer, subir, pegar meus netos no colo, viajando, sem dor. Vivendo. Isso, porque a força física, ela é o que nos dá autonomia. Aí você não fica dependente das pessoas para fazer isso para você, porque você consegue. Então, a autonomia vem dessa força física. Então, a gente tem que plantar agora para colher depois. Mas eu nunca fiz toda a minha pausa. Faz agora. Agora é mais importante ainda. Então, esse cuidado com esse corpo, com essa nova fase da sua vida, para preservar o que você tem de massa muscular, para reconstruir essa massa muscular, para que você tenha essa autonomia, essa saúde e também pela questão estética, para que você se sinta bem, por que não? E obrigada, viu, por trazer tanta energia e otimismo para um assunto que às vezes é pesado, mas que aqui a gente viu que, na verdade, é só um novo capítulo. Obrigada, Isso. viu? Obrigada, meus amores. Foi um prazer estar aqui.